Começamos dando as boas-vindas a cada um de vocês a mais uma aula da nossa disciplina na pós-graduação, avaliação de ecoeficiência e sustentabilidade aplicada a projetos. O tema proposto para a aula de hoje é alinhamento conceitual, indicadores e índices. Então é importante comentar que para que a gente possa avançar de um modo consistente na nossa disciplina, a gente precisa estabelecer aí uma base conceitual, teórico-conceitual comum. Então fica aqui o destaque da importância dos temas que a gente vai estar discutindo. De início, trazendo as recomendações que a própria UFMG nos passa, buscando garantir uma boa relação em ambiente virtual, lembrando que todo o material disponibilizado se destina para fins exclusivamente acadêmicos, no âmbito interno da UFMG. Vocês certamente já conhecem isso, mas é possível dar uma parada nesse momento do vídeo e reler com atenção a essas importantes recomendações. O roteiro para essa nossa aula: vamos iniciar com uma introdução, uma importante introdução, discutindo de um modo bastante objetivo o tema da economia convencional presente, trazendo também a abordagem de uma outra economia, que é, no caso, a economia ecológica, e finalizando essa introdução com algumas abordagens também bastante discutidas nos últimos tempos, inclusive aqui no Brasil, que são ecologia industrial e economia circular. Ainda nessa primeira parte da aula, vamos discutir conceitos de embasamento da nossa disciplina. Estão presentes no próprio título da disciplina, que é o conceito de ecoeficiência e o conceito de sustentabilidade. Então, essa vai ser a primeira parte da aula. Numa próxima aula síncrona, a gente vai discutir estes outros temas aqui: indicadores e índices, né, com um bom aprofundamento, e, obviamente, direcionando para ferramentas de ecoeficiência e sustentabilidade, tema que a gente vai estar desenvolvendo com muita qualidade ao longo do semestre. Esse material de apresentação vai finalizar com algumas considerações importantes e alguns avisos relativos a atividades assíncronas. Como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer ao final as principais referências de literatura consultadas como fonte para a elaboração deste material. Vocês também sabem que eu venho utilizando já há bastante tempo essa letra do alfabeto grego, que é utilizada comumente como símbolo do infinito, para fazer um convite a vocês. E esse convite é justamente qualidade de presença, inteireza de presença. É reconhecido o fato de que, pela própria natureza humana, os nossos pensamentos divagam horas para o passado, horas para o futuro, raramente estando no aqui e no agora. Então, essa é a intenção. Ainda mais nessa modalidade de ensino remoto emergencial, somos constantemente provocados, desafiados a exercitar a nossa capacidade de concentração. Então, este é o convite. Introduzindo, então, o tema da nossa aula de hoje. É reconhecido, amplamente reconhecido, eu diria, o fato de que os atuais padrões da civilização, padrões de exploração de recursos naturais, produção, consumo e descarte, está em rota de colisão com a capacidade da natureza de dar sustentação à vida no planeta Terra. Diversos especialistas, inclusive, realmente trazem essa reflexão de que a trajetória humana no planeta Terra está numa situação de grave risco, né, de entrarmos num colapso. Trazendo o nosso contexto, né, da economia convencional, eu estou utilizando aqui por economia convencional o que a gente entende da economia clássica, da economia neoclássica, também chamada de ortodoxa, e que migrou, digamos assim, para o chamado liberalismo e o neoliberalismo. Então,
Economia convencional, trazendo de um modo muito sintético e objetivo algumas das suas principais características. A economia convencional, ela objetiva produzir o máximo de bens e serviços a partir de recursos escassos. Portanto, são objeto de estudo da economia convencional os recursos escassos. Recursos abundantes, eles não são de interesse da economia convencional. A economia convencional, ao longo de séculos, e cada vez mais presente, né, isso que é cada vez mais enfático, converte bens livres em bens econômicos. E a economia convencional é fundamentada no paradigma da escassez, ou seja, para que o campo da economia convencional tenha um valor, uma importância cada vez maior, e para que o lema do crescimento econômico exista, essa conversão deve ser feita, né? É inerente à própria economia. E por fim, aqui mais uma característica óbvia: a economia convencional gera crescente concentração de poder econômico e social. Evidentemente, eu me sinto totalmente à vontade de a gente, no momento síncrono, de a gente debater, trocar ideias e conversar a respeito dessa grande síntese em relação à economia convencional. Pela abordagem econômica convencional, os recursos naturais apenas possuem algum valor em função de sua utilidade, direta ou indireta, para o ser humano, para a sociedade. Então, essa abordagem da economia convencional, ela é utilitarista e antropocêntrica, não resta a menor dúvida disso. Seguindo aqui, é possível perceber com facilidade que existe uma relação direta entre a prática econômica predominante e o agravamento dos dilemas socioambientais contemporâneos. Então, se a gente quiser dar alguns exemplos, né, a gente pode pensar na poluição do ar. O ar é um bem abundante, não escasso, ele é um bem livre, certo? Portanto, ele não é objeto de interesse da economia convencional. E temos, enfim, uma péssima qualidade do ar que respiramos, sobretudo em grandes centros urbanos, né, comprometendo não apenas a qualidade de vida nossa, mas também a própria saúde. Se quisermos dar um outro exemplo, temos a questão das águas, né? A água doce, a poluição das águas e, sobretudo, a escassez relativa da água, que representa um grande drama para a sociedade, né? Se a gente ainda entrar na discussão da questão do saneamento básico. Procurando ampliar um pouco mais do que essa lógica que a economia convencional difundiu, né, ao longo de séculos, nós temos a questão dos conflitos armados, dos conflitos bélicos, ainda tão presentes de um modo lamentável. Podemos, assim, abrir as janelas, não é? Ou ligar as nossas TVs e saber o quanto as injustiças sociais são crescentes, a exclusão social, socioeconômica é presente, né? Temos também a questão da degradação crescente da coesão social, nas várias regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil. A gente vai poder discutir mais adiante na temática da sustentabilidade o quanto essa degradação, essa falta de coesão social, ela compromete em base, né, o que a gente poderia buscar de sustentabilidade. E por fim, a desvalorização da vida em si. Vivemos atualmente uma situação assim de causar espanto, né? A gente tem uma gigantesca disponibilidade de bens econômicos que coexiste com uma inédita intensificação da desigualdade social. E aqui uma pergunta provocativa: que tal produzir o suficiente e não o máximo? E aqui, nessa linha de pensamento, eu me lembro daquela frase famosa do Mahatma Gandhi,
no qual ele traz algo assim, não é? A ideia é basicamente a seguinte, que o planeta Terra é plenamente capaz de assegurar, de garantir a necessidade de milhões e milhões e milhões de pessoas, mas que ela não é capaz de garantir a ganância exacerbada de poucos. Então, o pensamento de Gandhi, que é bastante inspirador, né? Esse pensamento me ocorreu aqui agora de comentar com vocês. Nesse contexto da economia convencional, é urgente elevarmos a compreensão do meio ambiente, o status do meio ambiente, digamos assim, de um mero almoxarifado, um mero estoque infinito de recursos, de matérias-primas, reconhecendo, né, que esse meio ambiente ele é um provedor e um produtor de serviços ecossistêmicos. Felizmente, ao longo das últimas décadas, esse conceito de serviços ecossistêmicos vem sendo bastante discutido, bastante valorizado, com algumas iniciativas louváveis de caráter pontual, municipal, com as remunerações, serviços ecossistêmicos. A gente pode voltar a falar em algum momento sobre isso, se for do interesse de vocês. Dentro dessa situação dramática que temos na nossa civilização, uma abordagem de uma outra economia possível, que é a economia ecológica, ela pode representar um caminho para a possível construção, quem sabe, da sustentabilidade. Trazendo de um modo muito sintético, não é? A economia ecológica como uma outra economia, que sim, certamente ela é possível. Então, Daly, já em 1996, né, pela economia ecológica, propõe uma análise baseada na relação de interdependência dos sistemas econômico e ecológico. Ou seja, até então, né, o embasamento no sistema econômico por si só, totalmente autônomo, ele veio demonstrando e continua demonstrando um total e redundante fracasso. E eu me sinto assim muito à vontade de comentar isso com vocês, e é com alegria que eu vejo cada vez mais profissionais da própria área de economia, evidentemente não da economia ortodoxa, reconhecendo plenamente isso, né? Na verdade, a economia convencional, ela não está preocupada com as pessoas em si, não é verdade? Com os seres humanos em si, com a sua saúde, com o bem-estar, com a qualidade de vida, enfim, com a liberdade, não é? Não, na verdade não, né? A economia convencional, ela tem interesse no consumo, né? Em que sejamos realmente reduzidos, nem mesmo cidadãos e cidadãs, a meros consumidores, não é verdade? Então, olha só que interessante, a economia ecológica, ela admite explicitamente que o meio ambiente representa um limite absoluto à expansão da economia, que lhe é um subsistema. Deve-se respeitar os limites termodinâmicos do planeta Terra. Ciência aqui presente, não é? Então, a economia predominante ela é realmente completamente dissociada da vida, né? Na vida biológica aqui no planeta. Esse lema do crescimento econômico contínuo, crescente, né? Crescimento da economia, um crescimento econômico infinito, ele é algo totalmente irreal, totalmente dissociado da realidade concreta da vida. É muito evidente isso. O sistema econômico, ou melhor, o subsistema econômico, é um dentre outros inúmeros subsistemas presentes no grande sistema ecológico. A economia ecológica, ela também difunde a preeminência dos valores humanos sobre os valores do lucro, do mercado e do crescimento econômico a qualquer custo. O crescimento do consumo como fator de emulação social cede lugar, né, pela economia ecológica, ao crescimento cultural, psicológico e espiritual. Pessoal, eu venho repetindo em diversas situações, né? A gente sabe que o nosso grande sistema vigente, ele organiza as pessoas e a sociedade em torno do mercado.
o famoso mercado livre, né? E aí vale a brincadeira, mercado livre para quem, né? E, sinceramente, assim, com toda franqueza, existem outros aspectos, né? Culturais, psicológicos, espirituais, enfim, que são muito mais adequados para o ser humano do que sermos organizados em torno de um mercado. Eu não sei se vocês concordam isso comigo, e eu repito, a gente vai poder discutir a respeito num encontro síncrono. Nesse amplo contexto, né, no qual eu estou trazendo uma crítica aguda à economia convencional e destacando essa outra economia, que é a economia ecológica, eu vou trazer essas outras abordagens, né, que estão bastante, vem sendo bastante discutidas nos últimos tempos, inclusive aqui no Brasil, que é o da economia, da ecologia industrial. Então, primeiramente, ecologia industrial. É um conceito concebido para sugerir que a atividade industrial pode ser pensada e abordada da mesma maneira que um ecossistema biológico, e que, em sua forma ideal, ela se esforçaria para a integração de atividades de um modo cíclico de recursos, como fazem os ecossistemas naturais. A ecologia industrial é um campo que estuda os fluxos de materiais e energia na indústria e atividades do consumidor, os efeitos desses fluxos sobre o meio ambiente e as influências de fatores econômicos, políticos, regulatórios e sociais sobre o fluxo, uso e transformação de recursos. Algumas das ferramentas da ecologia biológica parecem ser aplicáveis à ecologia industrial e vice-versa. Um pouco mais sobre essa abordagem da ecologia industrial. Os seus proponentes visam contribuir para a sustentabilidade por meio do fechamento dos ciclos de materiais, e realizar uma mudança de paradigma fundamental no pensamento sobre as relações indústria-ecologia. As linhas de pesquisa dominantes em ecologia industrial enfocam o metabolismo industrial e as ferramentas do ciclo de vida. Então fica claro por que eu estou trazendo essa abordagem, esse conceito, essa prática da ecologia industrial na nossa disciplina, razão pela qual muitas das ferramentas de mensuração que a gente vai estar estudando, elas são muito importantes, não é, dentro dessa abordagem da ecologia industrial. O pressuposto subjacente na ecologia industrial é que o fluxo e a transformação de materiais podem ser gerenciados por meio da correção de falhas de mercado e falhas regulatórias, que seriam as causas da degradação ambiental. Contudo, uma ressalva. Na prática, o fluxo e a transformação de materiais são apenas parcialmente afetados por preços, informações e leis. Então, a gente já pode perceber que essa abordagem da ecologia industrial, embora meritória, né, no sentido de trazer um ecossistema industrial, inseri-lo no ecossistema natural, biológico, ela é louvável, mas ela tem, evidentemente, as suas limitações. Trazendo aqui a ecologia industrial em diferentes escalas de atuação. Né? Esse fluxograma aqui é bastante simples e bastante didático. Se pensamos numa escala micro, intra-organizacional, nós temos, né, um conceito de ecodesign, nós temos toda essa estratégia de prevenção da poluição e também uma outra abordagem que é o da contabilidade verde ou da contabilidade ambiental. Numa escala meso, intra-organizacional, existe um outro conceito, vamos falar sobre ele daqui a pouco, simbiose industrial. A questão dos ecoparques industriais, existem vários exemplos ao redor do mundo, né? O exemplo clássico é na Dinamarca, análise do ciclo de vida. E trazendo para uma escala macro, regional e até global, a análise do fluxo de materiais, a análise do fluxo de energia e políticas e planos de desenvolvimento. Evidentemente, nós não estamos falando aqui do desenvolvimento ortodoxo convencional, pautado quase que exclusivamente no crescimento infinito da economia. A gente está pensando realmente numa abordagem de sustentabilidade, a qual a gente vai poder aprofundar na segunda parte dessa aula na próxima semana.
Rapidamente, sobre o conceito de simbiose industrial, é uma das abordagens produtivas para a ecologia industrial, que é baseada na sinergia entre diferentes atividades produtivas que apresentam maior eficiência de recursos, resultando em benefícios ambientais, sociais e econômicos. Então, sem dúvida, né, a prática efetiva da simbiose industrial ela vai favorecer o nosso rumo para a sustentabilidade. Pela simbiose industrial, busca-se superar os processos industriais lineares, né? A conta não fecha, né? Nessa sistemática linear que perdura há séculos, nos quais matéria e energia de baixa entropia são transformados continuamente em formas com alta entropia, não integradas nos ciclos naturais. Então é aquilo que a gente estuda de repente no ensino médio, né, pessoal? Nos ecossistemas, a matéria, ela cicla, né? Então, os ciclos biogel que a gente estuda, na verdade, na época do ensino médio, em relação à energia, a energia flui, tá certo? Então, infelizmente, a ação antrópica, né, especificamente, ela rompeu com essa ciclagem e com esse fluxo natural. Né? Nós geramos resíduos nas suas mais diversas formas: resíduos sólidos, emissões atmosféricas, resíduos líquidos, as águas residuárias e assim por diante. Fazendo agora a economia circular, que ela é bastante conhecida, inclusive aqui no programa, vários alunos, alunas vêm incorporando esse tipo de conceito nas suas pesquisas. A economia circular busca transformar a economia linear presente, desde a primeira revolução industrial e seguintes, em uma economia circular, como o próprio nome diz, instaurando gradativamente, buscando instaurar, né, um modelo econômico baseado no compartilhamento, aluguel, reutilização, reparo, reforma, reciclagem em um circuito fechado, ou melhor, quase fechado, visando reter maior utilidade e valor dos produtos e seus componentes. Esse conceito ele começou a ser discutido no final da década de 70 do século passado. Essa nova abordagem estratégica cria oportunidades de formação de novas cadeias de valor e aposta numa simbiose industrial mais efetiva, em que o resíduo de uma operação pode ser insumo para outra. Então, essa é a abordagem muito presente. Na verdade, o que era resíduo, ele passa a ser um subproduto, uma matéria-prima para um outro processo, uma outra operação. Dentro da temática da economia circular, outros conceitos importantes são o ecodesign, a logística reversa, reutilização, reciclagem e diversos instrumentos aí para possibilitar na prática a implementação da economia circular. Então vale aqui observar que esses conceitos de reciclagem, de logística reversa, eles vêm sendo intensamente discutidos no Brasil no âmbito da política nacional de resíduos sólidos, como vocês sabem. Ainda finalizando sobre economia circular, os 3 princípios, podemos ver juntos, né? Então, o primeiro princípio da economia circular: preservar e aumentar a capacidade, o capital natural, sendo fundamental controlar estoques finitos e equilibrar o uso de recursos renováveis. O segundo princípio: otimizar o uso de recursos na produção, em que a ênfase se dá em fazer circular produtos e materiais com o máximo de utilização, pensando aqui em termos técnicos e em termos biológicos. Terceiro princípio: fomentar a eficácia do sistema pela percepção e eliminação das externalidades negativas dos processos. Então, aqui é muito importante a gente destacar que, infelizmente, né, na percepção predominante, na visão predominante de mundo da economia convencional, as externalidades continuam presentes, na verdade. Então, toda a parte de impactos socioambientais adversos, eles não são contabilizados, né? Não há interesse de integralizar, internalizar esse tipo de custo no custo da produção. Então, a gente tem aquela frase também que se tornou bastante conhecida, na qual sabemos que os lucros eles são concentrados, né, e cada vez mais concentrados
enquanto os danos e os prejuízos, eles são amplamente socializados, amplamente democratizados. E é isso que a gente, infelizmente, ainda tem presente no mundo como um todo e num país como o Brasil, apenas para dar um exemplo. Nesse segundo momento, vamos aqui destacar, então, conceitos. Então, são conceitos essenciais, que inclusive estão presentes no nome da nossa disciplina. São eles ecoeficiência e sustentabilidade. Então, agora, reforço aqui o convite para a máxima atenção de cada um de vocês, para a gente se dedicar aqui a essa discussão. Primeiramente, trazendo o conceito de ecoeficiência, dentre diversas outras que existem, eu gosto particularmente dessa, da WBCSD, já de 1999, que nos traz o seguinte: a abordagem da ecoeficiência busca, podemos ler juntos, redução da intensidade de material, ou seja, quantidade de matéria-prima utilizada na produção de bens e serviços. Redução da intensidade energética, ou seja, da quantidade de energia gasta na produção de bens e serviços. A ecoeficiência também busca redução da dispersão de substâncias tóxicas, ou seja, redução da produção de resíduos poluentes. E também busca o aumento da reciclabilidade dos materiais e otimização do uso de materiais renováveis, uso sustentável de recursos renováveis. Ou seja, uma grande síntese, não é, do que a gente pode entender por ecoeficiência ao longo da nossa disciplina. Um comentário adicional: a ecoeficiência vai além das questões ambientais. E ela busca contemplar a preservação dos recursos naturais, a eficiência industrial. Então, a gente não está falando simplesmente mais em eficiência de produção, mas na ecoeficiência, certo? Nas atividades produtivas, e também no desenvolvimento econômico. Né? Embora o desenvolvimento econômico ainda esteja muito presente. A gente tem muito a amadurecer, né, nessa questão, enquanto sociedade. Trazendo aqui a economia aplicada nessa visão, nessa abordagem dos setores econômicos de produção. Então, na prática, ecoeficiência significa oferecer mais de uma mesma função, de um processo, produto ou serviço, por menos impacto ambiental. Então, isso é benéfico, coletivamente falando. Na prática, os indicadores de ecoeficiência mais aplicados são aqueles que expressam estratégias de melhoria de processos. A gente está pensando aqui em processos industriais, tais como reduzir a intensidade de material, reduzir a intensidade de energia, reduzir a dispersão de substâncias tóxicas, ampliar a reciclabilidade, maximizar o uso de fontes renováveis, aumentar a durabilidade do produto, aumentar a intensidade dos serviços, dentre outros. Então, os indicadores, né, para mensuração, monitoramento de ecoeficiência, eles são basicamente embasados nesses aspectos. E aqui, trazendo mesmo nessa abordagem ampla, muito comumente o conceito de ecoeficiência ele é confundido, né, como produção mais limpa. Então, na prática, é por aí mesmo. A gente pode estar falando aí de uma abordagem, né, de conceito e prática de ecoeficiência, como a gente pode estar falando nessa abordagem de produção mais limpa. Os objetivos são os mesmos. Produção mais limpa, né? A famosa P mais L. Então, ela é a aplicação contínua de estratégias preventivas, que essa palavra é muito importante, é uma abordagem preventiva. Então, estratégias preventivas integradas de processo, produtos e serviços para aumentar a eficiência e reduzir os riscos para os seres humanos e o meio ambiente. Tá? Então, é uma conceituação aí da UNEP, já de 2004. É uma abordagem preventiva, eu quero destacar isso. O que eu quero dizer com isso? Ela se empenha em evitar a geração de poluentes e busca criar alternativas para que estes poluentes sejam reutilizados ou reciclados sempre que possível, né? Então, redução na fonte, tá certo? Dessas emissões, desses resíduos.
A P mais L pode ser aplicada aos processos, produtos e a grande parte dos serviços exercidos pelos seres humanos, agregando diferentes variações de acordo com sua aplicação. Dentre os passos sugeridos para uma produção mais limpa, podem ser mencionados estabelecimento de metas, definição de responsáveis, balanço de massas, definição de indicadores, identificação de barreiras, além da proposição, implementação e monitoramento de melhorias. Então, tanto naquela abordagem, né, da economia circular, da ecologia industrial e, sobretudo, essa mais ampla, né, da produção mais limpa e da ecoeficiência, toda a questão dos indicadores e ferramentas que possibilitam a mensuração, elas são indispensáveis, né? Então, a gente está falando aqui dos elementos fundamentais aí para a implantação de um programa de produção mais limpa, seja em qualquer tipo de organização. Trazendo aqui uma figura que eu gosto bastante, que é bastante didática, né? Trazendo as principais práticas de P mais L. Então vamos lá, as diretrizes de P mais L têm sido amplamente aplicadas a diversos tipos de processos industriais, nos mais variados setores ao longo dos anos, trazendo melhorias dos processos, sejam processos simples a processos mais complexos. Então, temos aqui a representação de um processo genérico, seja ele qual for, né? Então, podemos iniciar aqui, não é, com boas práticas, famoso housekeeping. A literatura aponta, né, que por meio de conscientização e de boas práticas do cotidiano, muitos benefícios de ecoeficiência são possíveis de serem atingidos. Né? Então, temos aqui outras práticas, modificação e substituição de matérias-primas, dependendo da situação, um melhor controle dos processos, estamos pensando aqui em processos, né? Então, estamos pensando que em parâmetros de monitoramento desses processos. Mudanças tecnológicas, se for o caso, né? Modificação do produto, composição desse produto, geração de resíduos úteis a outros processos, já tinha comentado a respeito disso, né? Sendo uma abordagem preventiva, a P mais L vai primar por isso. Recuperação, reuso, reciclagem e etc e tal, certo? E modificações dos equipamentos, se for o caso, né? Cada cenário, enfim, vai demandar um estudo específico para a implantação de uma produção mais limpa. E a P mais L é muito importante, pessoal, porque é a P mais L que possibilita a operação de um sistema de gestão ambiental, não é? A norma ISO 14001, a família de normas, ela estabelece então somente diretrizes de gestão ambiental. Mas na prática, a literatura relata isso, é a P mais L que vai proporcionar, não é, a operacionalidade dessa gestão ambiental. E um comentário rápido, não é? Vocês sabem, talvez alguns de vocês, certamente já tiveram oportunidade de participar. Eu faço parte de um grupo aqui na Escola de Engenharia da UFMG, que a gente coordena já há alguns anos a organização e a realização de um evento anual, que é o Workshop de Tecnologias Limpas. Né? A gente conta com parcerias e apoios de outras instituições. E esse workshop de tecnologias limpas, ele foi concebido, ele foi criado justamente com base nessas 4 áreas temáticas: água, energia, aproveitamento de subprodutos e materiais. Então, nesse ano de 2021, a gente já está organizando a 4ª edição do workshop de tecnologias limpas, que vai acontecer no mês de novembro. São todos, desde já, convidados. Aliás, o evento já vem sendo divulgado ao longo das últimas semanas. Trazendo, então, agora um outro conceito que ele é consagrado, que é o de desenvolvimento sustentável. Né? Então, podemos ler juntos aqui a definição de desenvolvimento sustentável, que ficou muito famosa desde 1987, nesse relatório da Comissão Brundtland, Nosso Futuro Comum, da ONU, Organização das Nações Unidas. Então, desenvolvimento sustentável é um modelo econômico, político, social, cultural e ambiental equilibrado que satisfaça as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades.
poderia ter até colocado entre aspas, na tradução em português. Então, ele, sem dúvida, é um conceito consagrado, via ONU, e a gente pode ser convidado aqui a fazer uma reflexão crítica a respeito dele, porque, sem dúvida nenhuma, que na prática ele é embasado no aspecto econômico, na perspectiva econômica, e também em interesses geopolíticos. Portanto, ele é um modelo restrito. Eu faço questão de destacar isso, nós realmente não podemos ser ingênuos a respeito disso. E o desenvolvimento sustentável, então, ele vem sendo repetido, exaustivamente como a grande panaceia que vai realmente resolver os problemas e os grandes dilemas socioambientais do mundo contemporâneo. E, na verdade, infelizmente, não é assim. E aqui, recorro a alguns autores, algumas publicações que trazem isso para a gente em evidência, Se as pessoas não estão em boa saúde, o desenvolvimento não pode ser sustentável, e, evidentemente, que isso aqui é antigo, e muito atual ao mesmo tempo, Aqui a gente não está nem abordando o recente contexto de pandemia de Covid-21, certo? Estamos pensando na saúde pública, na saúde coletiva dos seres humanos ao redor do mundo, que, de um modo geral, sempre foi altamente precária. Então, não há sustentabilidade, não há um desenvolvimento sustentável nesse sentido. Seguindo aqui, com o Boichio, uma publicação dele de 2009, é necessário aprofundar os debates sobre realizações e aspirações humanas plausíveis em um mundo ecologicamente finito, ou seja, limitado na sua capacidade de serviços e produtos para satisfazer o consumo humano, processar resíduos humanos e permitir que pessoas saudáveis vivam em ecossistemas saudáveis. Então, nós sabemos que não apenas as pessoas, os seres humanos, não são saudáveis e não estão saudáveis há décadas e décadas e décadas, os nossos ecossistemas, infelizmente, também não, E aí em que as pessoas mais sérias, mais conscientes, realmente refletem sobre os riscos que a trajetória humana no planeta Terra enfim, estão aí diante, estão sendo confrontados. Trazendo aqui os famosos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os famosos 17 ODS, certamente todos vocês conhecem, sem dúvida nenhuma, também via Organização das Nações Unidas, temos de reconhecer que cada um desses 17 objetivos, eles trazem objetivos muito nobres, realmente incontestáveis, é incontestável isso. A gente precisa pensar que essa é a famosa Agenda 2030 e que nós já estamos no ano de 2021. Portanto, fica aqui a reflexão, Fica aqui a reflexão. O que mais me apreende, assim como muitas pessoas, não é o objetivo em si, Cada um desses objetivos em si, Veja bem, erradicar a pobreza, acabar com a fome, água e saneamento, universalização, energias renováveis, e vai assim por diante, Vida saudável. Mas assim, a reflexão que fica, a reticência que fica, é o modo e as estratégias com as quais esses objetivos podem, quem sabe, ser atingidos. Tá? A gente pode, eu me sinto totalmente à vontade de a gente discutir no modo síncrono, sobre essas questões. Volto aqui a trazer aqui um destaque para o objetivo 8, que é trabalho digno e crescimento econômico. Então, assim, com toda franqueza, pessoal? A gente tem que reconhecer que esse objetivo do crescimento econômico ele é sem fundamento algum,
e como está prometendo trabalho digno para a população mundial, se a gente tem aí todo um avanço da biotecnologia, da inteligência artificial, que de fato está tornando o ser humano em grande escala, né, a maioria dos seres humanos, como desnecessários, como irrelevantes ao sistema, tá certo? Então, Harari, né, aquele pensador de Israel, famoso, inclusive, já esteve aqui no Brasil, ele vem por meio da sua obra, né, a sua trilogia, seus livros, trazendo, né, esse alerta. A gente pode, também me sinto à vontade de a gente discutir isso, né? E trago outras precauções, outras preocupações, né? Será que acabar com a fome é por meio da agricultura transgênica, né? E utilizando crescente quantidade de agrotóxicos comprovadamente nocivos à saúde humana e dos ecossistemas, e vai por aí afora. A gente pode ficar por aqui no momento com essas reflexões. Trazendo então aqui o conceito de sustentabilidade, que é do Ignacio Sachs, né? Já essa publicação de 2000, que é bastante conhecida. Então eu quero destacar que o conceito e a prática da sustentabilidade é diferente do conceito e da prática formatada e amplamente divulgada do desenvolvimento sustentável. Quero deixar isso muito claro, né? A sustentabilidade, ela é muito mais abrangente, muito mais complexa, e ela deve contemplar diversas perspectivas, esferas, aspectos, dimensões, né? Nós temos aqui uma figura clássica também, que está trazendo as principais perspectivas, né? Então temos aqui a perspectiva econômica, do lucro e prosperidade econômica, temos a perspectiva social, pensando nas pessoas, e temos uma perspectiva ambiental, ecológica, o planeta e a gestão ambiental, e a verdadeira sustentabilidade, a rigor, ela se insere, ela se localiza aqui, na interface de um equilíbrio perfeito, digamos assim, um equilíbrio muito sutil dentre essas diversas esferas, essas diversas perspectivas, né? E de um modo a gente fala do tripé da sustentabilidade, né? Então economia, sociedade e ambiente, né? Mas a rigor o conceito de sustentabilidade ele envolve, abarca diversas outras perspectivas, não é? A cultural, a ecológica, a espacial, a política, e é o que a gente vai conversar um pouco a respeito na sequência. Quais seriam essas dimensões, essas perspectivas da sustentabilidade? Bom, econômica não é amplamente conhecida, mas se a gente pensa nessa abordagem de sustentabilidade, a gente tem que pensar em uma compatibilização dos padrões de produção e consumo, bem como de distribuição de riquezas e renda, né? Já que é notório, né, que a economia convencional ela vem sendo altamente vergonhosamente concentradora de riqueza. Na dimensão social, buscar a qualidade de vida da população, igualdade a acessos, oportunidades, não é? Trabalho digno, participação e organização social, né? Então, se não existe uma participação direta dos agentes sociais e essa sociedade não está de modo adequadamente organizado, não há sustentabilidade social. No aspecto cultural, o respeito a diferentes valores, a manutenção de raízes, né, pensando aqui culturalmente, óbvio, mudanças de acordo com as necessidades, né, as mudanças, as propostas, as intervenções técnicas, tecnológicas, inclusive da engenharia, devem estar de acordo a esse conjunto de valores, a essas necessidades, não é? E possibilitar confiança. Nessa dimensão ecológica, preservação do renovável e o limite do não renovável. A gente acabou de falar sobre isso, né? Aí os limites ecológicos do planeta Terra, enquanto grande sistema. A dimensão espacial, territorial, geográfica, buscar um equilíbrio entre o rural e o urbano, práticas agrícolas saudáveis, aqui vale uma ressalva, né? A gente sabe que
a prática da monocultura, ela é um grande exemplo do que há de mais insustentável na nossa sociedade. Na verdade, vastas áreas aí com a cultura de uma única, né, um único tipo de alimento, regada a muito agrotóxico e, infelizmente, a plantações transgênicas, né? Então, a gente tem que pensar na outra abordagem, né? A internet tem muita coisa sobre agricultura sustentável, na linha da permacultura, por exemplo, né? Outro aspecto, em termos de indústria, uma indústria descentralizada, né? Não adianta a gente ter grandes polos industriais centralizados e geradores aí de uma poluição, uma carga poluidora absurda, né? Incapaz de os sistemas naturais realmente acolherem, dentre outros aspectos, né? Em termos de política e governança, decisões participativas e coesão social, né? Evidentemente, a gente sabe que a questão da sustentabilidade passa também por aspectos políticos, não é verdade? E a coesão social, ela é fundamental para que essa governança, essa política possa realmente nos representar e possa realmente estar pensando no bem coletivo e não tão somente, exclusivamente, nos grupos específicos que estão por trás, não é verdade, dessa política e dessa governança. E a questão, a perspectiva ambiental, né, pensando na saúde dos ecossistemas, abrange todas as demais dimensões. Então, aqui eu quero destacar que nessa abordagem dos SASHs de sustentabilidade, a perspectiva ambiental de sustentabilidade, como tudo é meio ambiente, inclusive nós, seres humanos, fazemos parte do ambiente, a sustentabilidade ela decorre, sustentabilidade ambiental decorre da sustentabilidade em cada uma e em todas as demais perspectivas. Finalizando aqui, não é? E para realmente destacar, então, o consagrado desenvolvimento sustentável da ONU, ele é um modelo restrito, limitado, que dá ênfase, sem dúvida alguma, à perspectiva econômica, ao famigerado crescimento econômico e, sobretudo, a interesses geopolíticos, né? Então, nós, enquanto Brasil, né, dito país em desenvolvimento, né, nós estamos na periferia do grande sistema. Então, a gente, de modo algum, a gente é beneficiado com essa grande abordagem. A gente tem que, com toda franqueza, reconhecer isso. Então, o desenvolvimento sustentável é muito diferente, não é? Muito diferente, muito menor, muito mais limitado do que o conceito e a prática da sustentabilidade no sentido amplo, tá? Então, que isso possa ficar, assim, muito explícito aqui por meio dessa nossa conversa. Finalizando, a gente tem aí toda uma discussão em torno da indústria 4.0, né? A nova etapa com alta tecnologia, internet das coisas, etc. e tal. Então, a gente pode e deve falar em sustentabilidade 4.0. Né? Essa autora, a Maia, ela publicou um livro recente, em 2019, que está trazendo o seguinte: olha que provocação interessante. Assim como as pessoas, nós seres humanos, né? Assim como as pessoas têm o direito a viver em um meio ambiente equilibrado e saudável, inclusive assim preconiza, né, a legislação ambiental do Brasil, o próprio meio ambiente é vivo e deve ser considerado um sujeito dotado de direitos. Então, puxando aqui para um aspecto jurídico, inclusive. Né? Então, ela traz de um modo muito didático também essa ilustração, né? Que para aprofundamento, os avanços, né, do que a gente poderia chamar de sustentabilidade 4.0, principalmente, primariamente, uma reconexão pessoal, não é? As pessoas individualmente estão totalmente desconectadas de si, não é verdade? E, portanto, desconectadas com o outro e, por decorrência, desconectados do planeta Terra. Então, ela propõe, né, a importância da reconexão pessoal.
No segundo momento, ela propõe também, né, essa questão de mudança na representatividade institucional, tá? Então, a parte de governança, política, está muito destacada aqui, como eu acabei de comentar com vocês. Evidentemente, uma remodelagem empresarial, e a gente tem aí algumas iniciativas realmente interessantes nesse sentido, mas, na verdade, a gente tem que reconhecer que ainda estamos longe, né, bastante distantes, do que é realmente necessário, certo? E apenas para dar um exemplo, a gente tem a questão da contabilidade, não é? A contabilidade das empresas convencional, não é? A gente precisa realmente partir para uma contabilidade verde, uma contabilidade ambiental, aquela que vai efetivamente agregar, né, as famosas externalidades. E, por fim, uma renovação legal, né? Então, a legislação dos vários países, ela precisaria realmente avançar, e mais do que avançar, não ficar apenas na teoria, no papel, e ser levada à prática efetiva. Então, ficamos com essa provocação aqui, não é? De pensarmos do meio ambiente como um sujeito jurídico dotado de direitos e que, em caso de ser lesado, ele realmente poderia processar, né? Fazer um processo e receber indenização, ele próprio, pelos danos causados. Então, paramos por aqui esse momento de apresentação. Na primeira oportunidade, em encontro síncrono, vamos estar abertos à troca de ideias, contribuições de vocês, dúvidas. Então, como temos feito ao longo das últimas semanas, eu vou finalizar a gravação por aqui. Satisfação grande, pessoal, partilhar todas essas ideias compiladas com vocês.